Olá, irmãos, a paz do Senhor. Vamos dar início ao nosso estudo sobre o arrebatamento. Esse é o nosso segundo estudo sobre o arrebatamento. Nós já falamos sobre bodas do Cordeiro. Se você ainda não viu o vídeo, assista. Nós estamos fazendo um estudo com a perspectiva de bodas do Cordeiro, festa de trombetas. Esse é o estudo sobre a festa das trombetas, a relação do arrebatamento com essa festa judaica, que é a festa das trombetas. E ainda vou fazer um outro estudo sobre a lei da colheita, relacionado também ao arrebatamento. Então, nós já falamos sobre bodas do Cordeiro, ainda falaremos sobre a lei da colheita, e esse estudo é sobre o arrebatamento e a relação com a festa das trombetas. Então, se você ainda não assistiu o estudo anterior, assista. E esse nós vamos falar sobre a festa das trombetas. Vamos dar início ao estudo falando sobre a festa das trombetas. Mas antes de falar sobre a festa das trombetas, eu vou dar uma visão geral sobre as 7 festas judaicas, porque é importante você entender essas festas judaicas e as suas relações com a primeira vinda do Messias e também a segunda vinda do Messias. São 7 festas judaicas. E até de uma maneira para você compreender melhor e até decorar, gravar na sua mente, eu separei aqui uma maneira de você estudar, até fácil de compreender, as 7 festas, e dar uma dica para você estudar. 3 festas da primavera: Páscoa, Pães Asmos e Primícias. A festa do verão, que é a festa mais conhecida, Pentecostes. Então, as 4 primeiras festas começam com a letra P: Páscoa, Pães Asmos, Primícias e Pentecostes. E as 3 últimas festas são as festas de outono: trombeta, expiação e tabernáculos. Se você substituir expiação por tribulação, depois eu vou explicar um pouquinho melhor isso, logo em seguida, você vai entender que as últimas 3 festas começam com T. Mas não necessariamente a expiação, mas para te ajudar a facilitar: trombetas, tribulação e tabernáculos. Mas o nome melhor da festa é expiação. Depois a gente vai entender um pouquinho melhor e você vai entender por que eu estou substituindo expiação por tribulação. E aí faz você gravar mais rapidamente: Páscoa, Pães Asmos, Primícias, Pentecostes, trombetas, expiação e tabernáculos. Então vamos lá, vamos fazer essa visão geral das festas judaicas e as suas relações com a primeira vinda e a segunda vinda do Messias. Então, as 3 primeiras festas, Páscoa, Pães Asmos e Primícias, tem uma relação muito clara, que nós já sabemos, nós já estudamos isso em escolas dominical, nos cultos de ensino da palavra, nos cultos de estudo bíblico, que a Páscoa ela é um simbolismo. A festa de Páscoa judaica é um simbolismo da crucificação de Jesus, e isso é muito relacionado com a Páscoa, a crucificação de Jesus. Jesus ele é crucificado no período de Páscoa. Pães Asmos, relacionado ao sepultamento do Senhor, onde há justificação, o lamento pela morte de Cristo. A justificação não é um pão sem fermento e simboliza o sepultamento do Senhor. Festa das Primícias simboliza a ressurreição do Senhor, que foi levantado diante do Senhor. Então, a ressurreição de Cristo é a festa das primícias. Essa festa das primícias está ligada à lei da colheita. Então, nós vamos fazer o próximo estudo também sobre a lei da colheita e o arrebatamento, e vamos entender essa relação das primícias, também essa relação com o arrebatamento. E a festa de Pentecostes, essa sim é a festa de verão, uma festa bastante conhecida, Todos nós, principalmente nós que somos pentecostais, entendemos muito ou falamos muito sobre a festa de Pentecostes. É quando o Senhor mandou o Espírito Santo sobre a sua igreja. A igreja é formada por judeus e gentios, aquela grande conversão. A igreja começou com 120 pessoas e houve uma grande conversão para 3.000 pessoas. De 120 aumentou para 3.000 pessoas. E tem uma particularidade na festa, você já deve ter visto no vídeo, que eu já liberei na imagem, uma
observação, que era a única festa em que os gentios poderiam participar. Olha que interessante. Quando o Senhor inaugura a sua igreja no dia de Pentecostes, é uma observação clara, uma declaração do Senhor dizendo que os gentios têm parte nas festas do Senhor, né? E é na festa de Pentecostes quando há a inauguração da igreja. Então você já começa a ver uma relação, né, das festas judaicas com a primeira vinda do Senhor e também a vinda do Espírito Santo e agora a segunda vinda do Messias. São as 3 festas de outono: trombeta, expiação e tabernáculo. A festa de trombetas está associada ao arrebatamento da igreja. Por quê? Porque o arrebatamento é associado pelo apóstolo Paulo ao toque de uma trombeta. Então, essa festa de trombetas que nós vamos fazer um estudo nesse vídeo falando sobre a festa das trombetas. Vamos aprofundar um pouco mais. E a festa da expiação, que aponta para a tribulação. Por isso que eu estava pedindo para você substituir, para você memorizar trombeta, tribulação e tabernáculos. Você acaba memorizando com as festas de outono que começam com a letra T: trombetas, tribulação e tabernáculos. Mas o nome da festa é festa da expiação, é o melhor nome para você utilizar. Mas para uma maneira de você decorar, pode acontecer assim, não tem problema nenhum. E tabernáculos, ou melhor, expiação, você está apontando a festa da expiação, você está entendendo que aponta diretamente para a tribulação, que é um tratamento que o povo judeu receberá do próprio Senhor. Então esse tratamento é na expiação, na festa da expiação, que é a grande tribulação. E a festa de tabernáculos, a segunda vinda visível do Senhor Jesus, aonde ele virá e pisará novamente na terra. Então essas são as 7 festas judaicas, onde cada festa tem relação com a primeira vinda do Senhor Jesus e com a segunda vinda do Senhor Jesus. Então vamos para a festa de trombetas, onde a gente vai fazer o estudo relacionando ao arrebatamento da igreja. A festa de trombetas, ela tem esse nome, Yom Teruah ou Rosh Hashanah, que é o nome dado, né, à festa das trombetas. E está relacionada lá em Levítico capítulo 23, verso 24. Fala aos filhos de Israel dizendo: no mês 7º, ao primeiro do mês, tereis descanso, memorial com sonido de trombetas, santa convocação. Já deixei ali 2 palavras em destaque, que eu vou falar um pouquinho sobre elas um pouquinho mais para frente, né? E também citei aqui o livro de Salmos 81, verso 3. Tocai a trombeta na lua nova, no tempo apontado da nossa solenidade. A gente sempre faz o estudo do canal com a lei, os profetas, livro de Salmos, sempre focando quando nós estudamos o texto bíblico, né, utilizando lei, profetas e salmos. Há muita revelação na lei, nos profetas e no livro de Salmos. A gente precisa entender e compreender o que nós estamos lendo na lei, nos profetas e no livro de Salmos. No livro de Salmos, no capítulo 81, menciona aqui a lua nova, porque a festa das trombetas é a única das 7 festas realizada na lua nova. Então é importante a gente ressaltar que o livro de Salmos tem essa mensagem, tem essa informação, e é muita revelação. Então ela é celebrada no primeiro dia do mês Tishrei, o 7º do mês do calendário bíblico, que é um período entre metade de setembro e metade de outubro do nosso calendário. E agora, né, já começa a gente ter uma certa informação a respeito das trombetas, da festa das trombetas e da trombeta. Você percebeu, eu botei uma figura ali de um chifre, né, uma trombeta tipo forma de chifre, porque na realidade é isso, né? Isso é o shofar. Então a festa das trombetas é um sonido, teruá, de trombetas shofar, que é mais por uma trompa do que uma trombeta, que existe diferença entre trompa e trombeta. Então a gente já começa a ter um certo problema com relação a Apocalipse, a trombeta de Apocalipse. Então nós temos aqui, começamos a entender que existe uma diferença
das trombetas da festa das trombetas para as trombetas de Apocalipse. E quem gosta de números vai começar a entender um pouco melhor e ver que há diferenças entre as trombetas da festa das trombetas ligadas ao arrebatamento com as trombetas de Apocalipse. Então são 4 toques diferentes. Eu já coloquei os nomes ali, você já viu: Tequiá, Teruá, Chavarim e Tequiá Hagadolá. Então, o que esses toques têm de diferente? Cada toque é um toque em especial, não é um toque igual ao outro. Mas existe uma particularidade entre os 3 primeiros. Eles são tocados em 3 séries de 11. Tanto o Tequiá, o Teruá e o Chavarim são tocados em 3 séries de 11, ocasionando 33 toques. O Tequiá é tocado 33 vezes, o Teruá 33 vezes, o Chavarim 33 vezes, somando 99 vezes. Então você já entendeu que o chofar é mais que uma trompa do que uma trombeta, por causa do chifre de carneiro, que eles são 4 toques diferentes, os 3 primeiros tocados 33 vezes, somando 99 vezes. Então você você que gosta de números, já começa a fazer uma comparação com as trombetas de Apocalipse. Não são 4, são 7. São 7 toques de trombeta. Aqui nós só nos 3 primeiros temos 99 toques. Então você já começa a entender que existe uma diferença entre as trombetas de Apocalipse com as trombetas da festa das trombetas. E o que esse último toque, o 4º toque, tem de diferente, além do nome ser maior, Tequiá, Hagadolá? Ele é um toque diferente dos outros 3 primeiros. Ele é tocado apenas uma vez, uma única vez. Ele é o 100º toque e ele tem um nome especial que os próprios judeus começaram a chamar ele, ocasionando uma expressão idiomática. Então nós temos aqui no Tequiá Hagadolá uma expressão idiomática que você vai conhecer muito bem. Ele é o 100º toque, tocado apenas uma vez, e ele é conhecido como a última trombeta. E de fato na festa das trombetas nós temos 4 toques, os 3 primeiros tocados 33 vezes, somando 99, e o 4º toque tocado uma única vez, fazendo o total de 100 toques, e ele é conhecido como a última trombeta. Então nós temos aqui uma expressão idiomática que você já conhece bem dentro do texto bíblico. Você que já é um leitor da Bíblia, né, que já faz o seu próprio estudo, você já entende muito bem o que é a última trombeta. É o Tequiá Hagadolá, como os judeus chamavam esse toque no final da festa das trombetas. Mas não para por aqui. Essa expressão idiomática, ela já é bem emblemática para você, mas existem outras particularidades na festa das trombetas que eu quero apresentar para você. Mais uma particularidade, que é o início da festa. A festa ela se dá no início do 7º mês, primeiro dia do 7º mês, e ela acontece no dia e hora que ninguém sabe. Por quê? Porque tem que se esperar aparecer essa primeira luz da lua nova, e não tem como saber quando vai acontecer, a não ser que as pessoas fiquem olhando, que é o que acontece. Há pessoas olhando a pedido do sacerdote para que vejam essa primeira luz da lua. Então é uma expressão idiomática que é relacionada ao início da festa das trombetas. Então você que já começa a fazer a ligação da última trombeta, que é a expressão idiomática do último toque, do 100º toque, já também surge uma outra expressão idiomática no início da festa, no dia e hora que ninguém sabe, porque é uma festa que acontece em 2 dias. Por isso que ela acontece em 2 dias, porque é no dia e hora que ninguém sabe. Então é o único feriado que tem 2 dias de comemoração. Mas também há uma outra particularidade, que é no término da festa. No último dia da festa, no 2º dia, o 100º toque, né, do Tequiá Hagadolá, ele é dado num momento específico.
ele é tocado no pôr do sol, na última luz do dia, ou seja, ele é tocado num momento em que a última luz do dia termina e começa a noite, ou seja, no pôr do sol. E essa luz do dia, da última luz do dia, ela é vista por quase ninguém. Ninguém consegue ver, na realidade, a última luz do dia. Por quê? Porque a última luz do dia ela desaparece num abrir e fechar de olhos. Então essa outra expressão idiomática, num abrir e fechar de olhos, está relacionada ao término da festa das trombetas, no toque do Tequiá Hagadolá, ou seja, no 100º toque, na última trombeta. Então essas três expressões idiomáticas que o apóstolo Paulo fala são expressões idiomáticas da cultura judaica relacionadas à festa das trombetas. Então você que já é um leitor e já é um estudioso, que já está entendendo o contexto do que o apóstolo Paulo está falando, já fez a ligação. Então eu vou dar aqui outros nomes da festa das trombetas, como os judeus chamam na tradição. Eles chamam de cerimônia de casamento e também chamam de o dia escondido. Então eu queria falar isso para vocês, que eles têm vários outros nomes, como o alerta para a tribulação. Olha só, a festa das trombetas é um alerta para a tribulação. A última trombeta é um toque de alerta para a tribulação que virá. Então, o que vai acontecer com o arrebatamento da igreja? O arrebatamento da igreja será um alerta para aqueles que vão ficar, para aqueles judeus que vão reconhecer que o que está vindo é a grande tribulação. Então, quando você faz essa comparação das festas judaicas e entende que faz parte da obra redentora da cruz do Calvário, com Cristo cumprindo todas as festas, ele vai também cumprir a festa das trombetas, que é o arrebatamento da igreja. Vamos para os textos bíblicos agora? Eu separei aqui os textos bíblicos que falam sobre o arrebatamento e que tem expressões idiomáticas e palavras ligadas à festa das trombetas e também ao costume judaico do casamento, né? E também a lei da colheita, que será no próximo estudo sobre o arrebatamento. João capítulo 14, que é a grande promessa do Senhor Jesus a respeito de voltar para buscar a igreja para ficar com ele. 1 Tessalonicenses capítulo 4, 16 e 17 são os versos. Já tem aqui umas referências, uns destaques no texto em azul, né? E 1 Coríntios capítulo 15, versos 51 e 52. Tem um destaquezinho em vermelho que eu pretendo falar depois sobre o mistério. Mas vamos às referências em relação aos costumes judaicos. O João capítulo 14, referência ao costume judaico do casamento. Em Tessalonicenses temos duas referências, uma ao costume judaico do casamento e a outra a lei da colheita. São essas palavras e essas expressões que nós já falamos no vídeo sobre o costume do casamento, o arrebatamento, bodas do cordeiro. Se ainda não viu, assista ao vídeo, que você também vai ter uma compreensão e vai acrescentar ao seu estudo. A lei da colheita também, nesse texto de Tessalonicenses. E também em Coríntios ali eu separei, coloquei o símbolozinho ali embaixo da palavra em azul, ressuscitados, ali o símbolo da lei da colheita, que nós vamos fazendo uma espécie de legenda. E nesse texto de 1 Tessalonicenses, obviamente a trombeta de Deus está relacionada ao costume da festa das trombetas, que fala sobre o arrebatamento da igreja. E as cartas para os Tessalonicenses foram as primeiras cartas de Paulo. Paulo passou a mensagem do arrebatamento da igreja em primeira mão para os Tessalonicenses. E depois em Coríntios, na primeira carta aos Coríntios, ele esclareceu, ele mostrou ainda mais como a festa das trombetas está ligada ao arrebatamento da igreja. E sobre essa palavra em vermelho, mistério, nós vamos fazer um estudo para diferenciar esse mistério que Paulo fala do mistério que acontece lá em Apocalipse, na 7ª trombeta, que são mistérios completamente diferentes. Já há uma confusão de algumas pessoas que, quando leem o texto, não compreendem
exatamente na sua amplitude e acabam dizendo que aquele mistério na sétima trombeta é o arrebatamento da igreja, e não é. Você já entendeu que as trombetas são completamente diferentes, são algo à parte relacionado diretamente à festa das trombetas. E agora, nesse texto de 1 Coríntios, você enxerga claramente que é um texto voltado para o costume judaico da festa das trombetas. E agora que dia eu vou ler o texto com você. Eis aqui vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta. Porque a trombeta soará e os mortos serão ressuscitados incorruptíveis, e nós seremos transformados. Paulo está falando diretamente sobre a festa das trombetas. E isso explica Tessalonicenses capítulo 4, verso 16 e 17, que fala da trombeta de Deus. E ele fala exatamente sobre ressurreição. Fala claramente. Então, esses são os textos que apontam para a festa das trombetas. Essas são as palavras nesses textos que Paulo está apontando para a festa das trombetas. Tessalonicenses aponta diretamente para o texto de João, onde Paulo diz que nós nos encontraremos com o Senhor nos ares para estarmos com Ele para sempre. E é o que Jesus vai fazer, buscar a sua igreja para estar com a igreja para sempre, para que onde Ele estiver, nós estejamos também. E Jesus foi para o Pai e vai nos levar para o Pai. Não vai nos levar para lugar nenhum, nem tampouco nos trazer de volta antes de nos levar para o Pai, senão Ele não vai cumprir a promessa. Então, mas Jesus irá cumprir a promessa, porque essa é a obra redentora que Cristo está fazendo em cada uma das festas judaicas. Então, esse estudo ele é já voltado aí para a festa das trombetas. Fica muito claro nesses textos. Depois que você compreende o costume judaico das festas das trombetas, você entende claramente o que Paulo estava querendo dizer. Espero que você tenha gostado do estudo. Não esqueça de curtir o vídeo, compartilhar, se inscreva no canal, e mande a sua mensagem, o seu comentário, e eu responderei com muito carinho. Um abraço a todos, fica na paz.